Oi, boa noite. A paz do Senhor Jesus, boa noite para vocês. Hoje vai se iniciar um culto online, né? Mas ao vivo aqui com vocês, tá bom? Eu quero que vocês tirem só uns minutinhos, porque é isso que vai durar aqui o nosso culto de hoje. Eu tenho certeza que Deus tem muito para agregar na sua vida essa noite, tá? Então vamos começar? Vou iniciar com uma oração para vocês, tá? Então a paz do Senhor para quem está entrando. Culto ao vivo é assim, só vai dando pessoas naquele momento que tá no meio do culto. E hoje a gente vai vir com uma palavra muito abençoada. Realmente é um tempinho, tá? Pode ficar tranquilo que não vai ser muito tempo. É um tempinho que você vai dar para Deus essa noite, tá bom? A paz do Senhor para vocês. Tudo bem com vocês? Tô conseguindo olhar a fotinha de vocês agora. Eu vou iniciar com uma oração, tá? Nessa noite, pra gente começar o culto, tá bom? Querido Deus e Pai, nós entramos diante da Tua presença, Senhor, para colocar as nossas vidas diante de Ti, Pai. Que Deus, nesse momento, Deus, a presença do Espírito Santo venha estar em cada lar, em cada família. Não importa se a pessoa está assistindo no celular, na TV, no notebook, mas que a Sua presença, Deus, venha estar sobre cada casa. Porque o Senhor é onipotente, onipresente. O Senhor, Deus, está conosco, Deus. Então, que em nome de Jesus Cristo, Deus, a palavra de hoje, Deus, venha de encontro a cada coração, Pai. Que em nome de Jesus Cristo, os olhos, os ouvidos, os pensamentos venham estar atentos à Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Eu quero que vocês peguem a Bíblia e abrem em Salmos 18, tá? Salmos capítulo 18, versículo 28 ao 32, tá? A gente já começou já faz um tempinho, para quem tá entrando agora a gente já fez a nossa oração inicial, tá bom? Porque aqui a gente é pontual, né? Vamos lá? Em Salmos, ó, já peguei aqui a minha Bíblia, tá? Ó, em Salmos, capítulo 18, versículo 28, tá? Diz assim: sim, Tu acendes a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, ilumina as minhas trevas. Com Teu auxílio, enfrento uma tropa. Com meu Deus, salto muralha. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. A promessa do Senhor é aprovada. Ele é um escudo para todos nós, os que nele refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rocheado, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Nessa palavra de hoje, para quem for estar anotando aí, é Salmos, tá? Capítulo 18, versículo do 28 ao 32. Amém? E o que eu anotei aqui, inclusive, em Provérbios 30, versículo 5 diz: toda palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para os que nele confiam. E a palavra de Deus, né, ela não muda. Ou você tem dúvida em relação a isso? Pode passar gerações e gerações e a palavra de Deus nunca vai mudar. A Bíblia é uma carta de Deus para nós. Então, quando você está passando em um momento que nem fala aqui em Salmos, né, de treva, né, aqui ó, Tu acendes a minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, ilumina as minhas trevas. Então, a Bíblia para nós, ela é uma carta de Deus. Sabe quando a gente tá naquele momento de romance? Antigamente trocava carta, né? Hoje troca muitas mensagens. E uma da formas de Deus conversar com a gente é a leitura da palavra. Porque nela você vai ter conhecimento. Aqui fala, olha que lindo. No 30. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. A promessa do Senhor é aprovada.
Ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Então, se você está passando um momento que hoje você não encontra uma solução, leia a carta de Deus. Eu sempre falo que a Bíblia, para nós, é como se fosse quando você trocasse um SMS com uma pessoa. Só que melhor ainda, porque às vezes você troca um SMS com uma pessoa, uma mensagem nas redes sociais, no WhatsApp, e muitas vezes essa pessoa não te responde, muitas das vezes essa pessoa te deixa na mão, mas uma coisa é certa, Deus não vai te deixar. Porque Ele tem um plano perfeito. Você viu aqui, ó, no 32, Ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Olha que lindo isso. Deus tem planos perfeitos para você. Às vezes você está aí na sua casa se perguntando do amanhã, o que vai acontecer? Ou, né, se maltratando pelo que você fez no passado. Para Deus isso não importa. O seu passado, na Bíblia, fala para você jogar no mar do esquecimento. Pede perdão e recomece. E sobre o seu presente, você só vai ter certeza de uma coisa. Se você entregar os seus caminhos para Deus, o plano dele é perfeito. Mas nós, como seres humanos, né, somos muito teimosos, né? Muitas vezes a gente quer fazer com a nossa força. E a nossa força, você já sabe, não vai muito longe. É a força que é onde você começa a ter um tempo e depois para. Porque em Deus encontramos essa força. Eu vou pedir para vocês estarem abrindo a palavra agora em 2 Coríntios 10. 2 Coríntios, ó, você vai abrir aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 10, tá? Versículo 3 ao 5. E para resumir os salmos que a gente leu, quando você tem Jesus como seu Senhor, como base, ele tem planos perfeitos, olha isso, planos perfeitos. Imagina, na Bíblia fala, planos perfeitos. Então, o perfeito não é a vida que você está vivendo hoje, mas se você entrega para Ele, uma coisa é certa: os seus planos irão mudar para melhor. Porque Deus não frustra os seus filhos, pelo contrário. Às vezes Ele puxa a orelhinha ali, ou Ele fica em silêncio, não por conta dele, é porque você parou de buscar Ele. Porque se você buscar Ele, o que vai acontecer? Ele vai te dar discernimento para falar sim no momento certo, não no momento certo, as decisões que são importantes para a sua vida. Quando a gente tem comunhão com Deus e a gente tem um relacionamento com Deus, trocando essa carta, certo? Quando você escreve um SMS, você tem que imaginar para Deus é a sua oração, os seus pensamentos. E quando a gente lê a Bíblia, é uma maneira direta, olha, de carta de amor de Deus para você. Se você lê a Bíblia todos os dias, você vai ver que alguma coisa em você vai mudar. Algumas coisas vão doer para ser mudadas, mas para frente vai fazer total diferença e vai guiar exatamente no que a gente falou, que o plano de Deus é perfeito para nós. Quando temos Ele como Senhor, você viu o que ele falou? Porque Deus é o nosso Senhor. Quando temos Ele como base, tudo faz diferença. Vou ler para vocês agora, né, 2 Coríntios 10, capítulo 3 ao 5. Pois, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo. Pois as armas da nossa guerra não são humanas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios de toda a arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para que obedeça a Cristo. Aqui, inclusive o Jonas, né, que me ajudou, sempre gosto da ajuda dele, porque ele já tem o hábito, né, de pregar há anos, né, e a gente colocou aqui, né, no versículo 3. Enquanto nós lutamos de forma humana, a gente perde. Para quem não sabe, deu, né, na minha saúde o mau funcionamento da tireoide, onde tinha queda de cabelo, eu engordava e a sensação depressiva. E eu tentei lutar com as minhas forças, com as minhas armas, né? Vamos colocar assim. Mas quando eu entreguei para Deus, eu falei: Deus, que eu seja curada, porque eu quero ser testemunho vivo do Senhor na minha vida. Eu não aceito ler a palavra e ver o Senhor curando tantas pessoas. E por que não eu?
E na Bíblia fala, né? Se a gente ter uma fé de um grãozinho de mostarda, né? Faz toda a diferença. Então, pra mim, eu tinha o entendimento que Deus ia me curar, mas não tinha aquela fé convicta. Então, assim, quando eu fui no médico e recebi o papel falando que eu tava saudável, que eu não tinha mais nada. Gente, você sabe o que é isso? Quem tem mau funcionamento da tireoide e eu não tomei remédio, qual que é a tendência? É aumentar a dose do remédio, não volta pra trás. E eu entregando pra Deus, Ele me dando forças pra lutar todos os dias com alimentação, atividade física, vitaminas, entregando pra Ele a minha vida, Ele me curou. E aqui fala assim, ó: enquanto eu lutei de forma humana, eu perdi. Era impossível vencer de maneira natural, mas embora a minha luta fosse nesse mundo, eu decidi lutar espiritualmente. Assim como diz no versículo 4, porque Deus nos dá armas poderosas do que qualquer arma humana. E a nossa arma está nele, através de orações, leitura da palavra, jejuns e relacionamento com Deus. E foi exatamente o que eu falei pra vocês. O relacionamento com Deus imagina, é uma carta de amor. Porque Deus, sim, Ele nos corrige, Ele é um Deus do juízo. Só que assim, na Bíblia, nós encontramos refúgio. Palavras onde vai ajudar você no seu trabalho, ajudar você no seu casamento, ajudar você como mãe. Você que é mãe, você que é esposa, às vezes se sente perdida. Se você ler Provérbios 31, você já vai entender tudo. Porque ali, a mulher de Provérbios 31, além de ser virtuosa, ela era trabalhadora. Ela era a primeira que acordava, a última que dormia. Ela era uma mulher de negócios, uma mãe. E o esposo a elogiava em público. Então, se você é uma pessoa que está tendo dificuldade com o trabalho, se você lê, né, Eclesiastes, se você lê... Nossa, tem tantos livros na Bíblia onde vai te dar discernimento para você saber o que você vai fazer. Na Bíblia, eu e Jonas, a gente sempre fala que a gente colocou esse versículo em uma caixinha nossa de propósito quando a gente estava para casar, onde fala assim: eu sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de bem e não de mal. Então, o que acontece? Os planos de Deus é perfeito. A gente quer teimosos. A gente às vezes quer lutar com as nossas forças, com as nossas escolhas. A tendência é daí do mal para pior. Realmente a gente cavocar e se jogar lá no fundo. Mas Deus, Ele sabe, falou assim: olha, filha, se tá acontecendo alguma coisa, pega a Bíblia e leia. Ora, Ele vai mostrar pra você fechar a porta do seu quarto, se ajoelhar e orar. E Ele vai falar com você através do Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito que habita nele vai habitar em você com a sua busca. Coloquei aqui, né, complementando, no versículo 5, ó, na Bíblia diz assim, ó: destruímos raciocínios, toda arrogância que se ergue contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento que para Deus obedeça a Cristo. Aqui, quando você tem um relacionamento com Deus, você passa a enxergar todas as suas lutas e dificuldades de maneira que Ele enxerga. E aqui está o segredo, porque Deus tem solução para tudo. E realmente, Deus tem solução para tudo. E se você está passando por um momento difícil, eu te convido, você pode, né, tá indo para nossa igreja, mas eu te convido à igreja mais próxima de você. Encontre uma pessoa de Deus, onde você olha aquela pessoa, você vê a vida de paz, tranquilidade que ela tem, e fala assim: eu vou me aproximar de pessoas que me fazem bem, que faz eu ter boas decisões, boas escolhas, porque Deus fala que Ele tem planos perfeitos para você, não é só para mim, é para você também. O pastor colocou aqui: porque eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Exatamente, é o que a gente acabou de ler aqui em Salmos, né? Eu vou abrir só para reafirmar isso que o pastor mesmo colocou. Aqui em Salmos 18:32 fala: Ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Perfeito. Ele vai te dar força, mas você tem que buscar Ele para Ele te revestir dessa força. Essa foi a palavra de hoje.
ela... Sei que não foi curta, porque tudo que é de Deus é pra nossa vida, né? Tenho certeza que Deus plantou uma semente no seu coração. Eu tenho certeza que Deus falou com você nessa noite, porque Ele falou comigo. Aqui Ele falou pra mim: filha, leia a Bíblia, porque é uma carta de amor pra você. E na Bíblia você vai encontrar tudo aquilo que você precisa. Tudo pode mudar. Opinião muda, o mundo muda, gerações de gerações muda, mas a Bíblia não, ela sempre vai ser a mesma, não é mesmo? E eu tenho certeza que todas as vezes que eu escolhi seguir o que a Bíblia falava, que é uma carta de Deus pra mim, sempre deu certo, sempre deu certo. E com a obediência em Cristo, deu mais certo ainda. Eu falo que pra mim, eu entrei na igreja muito nova. Então, o que acontece? Foi um momento que eu fui muito nova, conheci o Jonas muito nova, mas graças a Deus, Deus guardou o meu caminho do Jonas pra gente casar. Eu saí virgem da casa da minha mãe, eu sei o quanto isso é difícil. Hoje eu fiz uma noiva, aqui amanhã eu vou fazer uma noiva, eu trabalho com maquiagem, e eu vejo o quanto que as meninas sonham com esse momento. E eu fui uma noiva que eu fui no altar branquinha. E isso é porque realmente fácil não foi, mas Deus nos deu força, ânimo, disposição para trabalhar, porque Ele ia nos honrar no tempo certo. E eu tenho certeza que Deus vai te honrar, você tem que ser só obediente, só isso. Se você for obediente, às vezes vai ser dolorido hoje, mas Deus vai te honrar, eu tenho certeza que vai valer a pena cada chorinho, cada momento difícil que você passou. Pastor, eu vou chorar. Quem me acompanha sabe que eu vim de uma coisa bem difícil, né? De um lugar bem difícil. Eu morei na antiga linha do trem, pra quem aqui da cidade vai saber. E tudo que uma criança não pode passar, eu passei, né? Se você for ver fome, dificuldade, mãe solteira, e na escola sem material, muitas coisas. Isso fez a Carol ser muito dura. Eu lembro que eu entrei na igreja muito arrogante, sabe? Muito certa de mim mesmo. E Deus mudou tanto o meu caráter, me fez realmente ser uma nova Carol. Foi anos, não foi de um dia pro outro. Então eu falo pra você, se você obedecer a Deus, Ele vai te honrar. Às vezes demora um pouquinho, mas às vezes é rapidinho. Eu conheci o Jonas bem rapidinho, mas a minha bênção demorou um pouquinho. Eu andei no deserto, né, antes de chegar na Terra Prometida. E hoje, eu sinto que eu tô na Terra Prometida. Eu tenho, graças a Deus, né, um casamento bem sucedido. Eu tenho uma vida profissional bem sucedida. Eu tenho uma vida ministerial bem sucedida. Eu tenho certeza que eu sou um orgulho pra minha mãe, que eu nunca dei trabalho pra ela, mesmo vivendo nessa fase, em crescer sem pai, ver tias no mundo, né, se prostituindo, usando droga, e eu vendo elas apanhando de homem, levando soco na cara. Eu com a minha mãe morar no porãozinho e em 99 comprar uma panela, né, pra fazer tudo nessa panela. Não foi fácil, foi muito dolorido. E eu fui muito dura com isso. O mundo me fez ser muito dura. O mundo fez eu criar essa blindagem, né? E é o que acontece no mundo. Às vezes você tá aí no celular, você pensa que isso é suficiente pra Deus. Não é suficiente. Você tem que ir pra igreja assim, você tem que ler a Bíblia assim, você tem que orar assim, você tem que jejuar assim. Isso que você tá vendo aqui é só pra plantar uma vontade no seu coração. Mas você precisa buscar Deus porque é uma coisa certa. Ele vai te honrar, assim como Ele tem me honrado. Porque graças a Deus, pra quem me conhece, sabe o quanto que Deus tem me honrado. Mas eu tenho certeza que tudo que eu fiz depois que eu comecei a ir pra igreja, foi nos meus momentos a sós com Deus. Eu no quarto, na casa da minha mãe, eu no quarto aqui na minha casa, nos meus momentos a sós com Deus. Faz toda a diferença, porque Ele tem planos perfeitos e você não vai se arrepender. Então eu te convido, tá? Faça-nos uma visita, faça uma visita para Deus e leia a carta que Deus fez para você, porque é uma carta que demorou tantos anos para chegar na nossa mão que eu tenho certeza que é uma carta de amor para Deus, para sua vida. E amém. É isso, eu vou orar por vocês, tá bom?
eu vejo vocês em algum momento e eu vou ter certeza que você vai lembrar dessa palavra de hoje, que obedecer a Deus não tem palavra. Ele vai te surpreender. Você vai pensar, meu Deus, estou vivendo um sonho, mas não, é que Deus tem planos perfeitos e vai nos surpreender. Amém? Eu vou orar por vocês. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Eu creio que foi da tua vontade. Eu creio que o Senhor ministrou sobre cada coração, inclusive no meu coração. A palavra do Senhor é verdadeira, a palavra do Senhor é pura. E a palavra do Senhor tem que ser agradável para os nossos ouvidos, para os nossos pensamentos e desejos. Pai, que em nome de Jesus Cristo, que essa oração e a vida de cada um que está vindo essa live, Deus, venha ser transformada, Deus. Realmente que águas vivas, Deus, venha fluir em cada coração. Sei que não somos perfeitos nem merecedores, mas, Deus, que a gente venha estar lutando todos os dias e não desistir. Porque se a gente lutar com as nossas forças, nós iremos desistir, mas com as forças do Senhor, o Senhor vai nos revestir e nos guiar, Pai. Deus, eu entrego esse culto em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Um beijão, fique com Deus e tchau, tchau.